Ei, gente, boa tarde, pessoal. Gente, ótima tarde a todos. É uma alegria imensa ter vocês aqui hoje para a gente falar de como que a gente estrutura um caso, né, um atendimento de OPC. Então, vai ser chegando, vem junto com a gente, porque falar de OPC é algo assim que a gente nem gosta, né? Como a gente gosta de pontuar com vocês. A gente pensou nessa live do roteiro de atendimento porque muitas das perguntas que vieram até nós perpassavam justamente por essa questão de ver o processo como um todo, né, Dri? Na prática, como que a coisa roda, mesmo as ferramentas, né? Como que eu encaixo, eu não gosto dessa palavra não, tá? Botar entre aspas aqui, deixa eu tentar até achar uma palavra para substituir. Como que eu aloco elas, como que eu utilizo dentro do processo, né? Então, a gente pensou, não, então vamos trabalhar dentro de um roteiro de atendimento, né? Para que de fato a gente possa, através da ilustração aqui de alguns exemplos práticos, né? A Adriana vai compartilhar um pouquinho também, enfim, de um atendimento dela, justamente para poder, eu acho que só nesse atendimento a gente já vai responder assim a maior parte das perguntas. Ah, qual que é o nicho de atuação que vocês têm maior interesse? Lembram que a gente mandou essa pergunta tanto no WhatsApp e tinha também no questionário. Então, a gente pegou um caso dentro do que mais apareceu, né? Se a gente pudesse, a gente trazia um de cada, né, Má? Mas a gente não tem tempo hábil e suficiente hoje, né? Mas depois a gente vai ter muito tempo aí para a gente poder falar de outros casos também, tá? Então, vamos aproveitar bastante a nossa tarde. Quem chegou aí depois, estou vendo que tem o pessoal de São Paulo, Jundiaí, né? Pode mandar aqui para a gente de onde vocês estão falando, que a gente gosta de. Acho que vai se aproximando ainda mais de cada um de vocês. Odri, eu queria só antes de você falar, de fato, da gente partir para o roteiro de atendimento, algumas pessoas, né, me mandaram perguntas em box, assim, foi muito bacana. Interessante que eu acredito que por dois motivos. Um, algumas perguntas no direct, no Instagram, até por conta daquele post, né, essa semana que eu compartilhei um pouquinho da minha história. Depois a Adriana compartilhou um pouquinho da dela também. É tão bom quando a gente pode conhecer as pessoas como pessoas mesmo, né? Enfim, de onde vieram, um pouquinho dos seus desafios, mas também, né, das suas conquistas. E na quinta-feira ou na terça, não sei, né, Adri, eu comentei um pouquinho que quando eu comecei a trabalhar com OP, né, eu comecei dando aula e tudo mais, e algumas pessoas vieram compartilhar, assim, perguntar algumas coisas, outras falaram que se identificaram um pouco com a história, e algumas queriam entender um pouquinho melhor como que é isso. Eu comecei dando aula de OP, como é que eu comecei a trabalhar com OP? Então, eu falei com a Adri, deixa eu contar um pouquinho, né? Só para situar um pouco aí vocês, até porque eu acho que tem muito a ver com os desafios atuais que talvez muitos possam estar vivendo também, né? E eu acho que quando a gente compartilha, assim, a gente tem essa sinergia, né? Dos desafios uns dos outros, a gente vê muito isso assim, na partilha com alguns colegas, com alguns alunos, como que isso é enriquecedor também, né? Que às vezes, enfim, a história de um. A Adriana recebeu vários directs falando que de pessoas que se identificaram, né, Adri, com a trajetória dela também. Na verdade, gente, o que aconteceu? Logo que eu me formei, eu fiz uma pós, como eu comentei aquele dia, né? Na Universidade Federal em Juiz de Fora mesmo, fiz uma prova, passei, fui fazer a pós, e logo em seguida surgiu a oportunidade de eu participar de um processo seletivo, e eu fui dar aula numa cidadezinha em Minas ainda, próxima à cidade dos meus pais. Dei aula lá um tempo de psicologia social, mais focada na área de psicologia social, que é a minha segunda paixão, né? Eu falo que são minhas duas grandes paixões, a psicologia social comunitária e a orientação profissional, né? E de carreira. Bom, enfim, nessa época eu não trabalhava com OP, né? Olha só, gente, como é que a gente já percebe lá da formação um gap? Eu não tive disciplina de orientação profissional. Ah, como assim? Não, escuta só, eu não tive disciplina, né? Na faculdade, você teve, Dri? A Adri é 5 anos depois da minha turma. Eu estava saindo, ela estava Não, entrando. A a gente Adriana, 5 anos teve depois, não teve, né? A gente teve, eu acho que um ou dois momentos, não me engano, dentro de uma outra matéria falando de orientação profissional. E aí eu só fui descobrir isso depois, ou melhor, fui lembrar disso depois que eu comecei a atender com o OP, porque dentro de vários outros assuntos, né, de várias outras aulas que tinha, realmente passou como mais um conteúdo no meio de outros, muito rapidamente. Não tive também. Muito rapidamente, exatamente, Dri. Foi mais ou menos como foi para mim também, né?
E aí, enfim, eu lembro que na época até tinha um projeto de extensão lá da faculdade, lá no CPA, que é o nosso Centro de Psicologia Aplicada da Universidade Federal, onde acontece muitos dos estágios clínicos e tudo mais. E aí tinha um projeto de extensão, mas assim, eu não cheguei a fazer parte, não era um projeto assim também tão divulgado na época, enfim. E aí, gente, foi interessante porque aí eu trabalhei então um ano nessa faculdade. Depois eu fiquei noiva e tudo mais, e comecei a tentar oportunidades para o lado de São Paulo, onde meu noivo, né, meu marido, meu noivo na época morava. E aí eu tive a oportunidade, né, eu passei no mestrado em Ribeirão Preto, que eu também já comentei com vocês, e eu ficava metade da semana em Ribeirão, no mestrado, e metade da semana dando aula numa outra faculdade, aí sim, onde eu encontrei com orientação profissional. E por que eu queria dividir isso aqui com vocês? Porque dentro das perguntas, né, muitos me trouxeram assim, mas como é que foi, assim, começar, se você não tinha tido a disciplina? Na verdade, a disciplina para a qual eu tinha sido inicialmente feito a prova, era para a disciplina de estágio básico, né? Era o... Ai, tinha um terceiro nome, mas era o dentro do pacote, digamos assim, né? Dos estágios básicos em psicologia, do segundo e terceiro ano, né? Inicialmente estágios mais de observação, e depois não eram estágios ainda de intervenção, como do quarto, quinto ano, mas já com algum grau de interação. E foi muito bacana, porque eu tive que conhecer, eu estava recém-chegada na cidade, apesar de ser uma cidade pequena, né? Cidade de Lins, mas eu tive que, como diz minha madrinha, tomar o comprimidinho do Civirol, né? E poder me articular no sentido de conhecer, de visitar, de entender o que já era feito, quais as parcerias que tinham, porque enquanto supervisora de estágio básico, eu precisava entender quais as parcerias que aquela faculdade tinha, né? Era um centro universitário, que ele tinha, né? Enfim, o que já era feito para eu poder subir num bonde, num trem que estava andando. E aí a coordenadora foi conversar comigo que ela precisava, né? Que ela tinha também o interesse que eu pudesse assumir não só os estágios básicos, mas também a disciplina e o estágio de orientação profissional, que na época já acontecia, eles tinham parcerias lá com a escola pública, com a escola particular e com uma instituição social vinculada à prefeitura, onde já tinham sido feitos outros trabalhos, né? Enfim, de OP, e ela tinha interesse de continuar essas parcerias, e a professora na qual eu estava entrando para substituir, estava entrando no lugar dela, né, que tinha saído, enfim, né, dava essa disciplina também. E aí eu, muito jeito, Marcela, de ser, quem me conhece, falei, olha, é uma área que eu não tenho, assim, como é que eu posso dizer? Eu não tenho propriedade, né, ainda para falar dela, não é uma área que eu tenha experiência, mas é uma área que eu tenho muito interesse de conhecer, né? Uma área que eu acho, enfim, é uma área que me chama atenção e que eu tenho vontade de poder estudar. E aí, gente, assim, eu trouxe para dividir com vocês e dizer, assim, que foi a grande oportunidade da minha vida, né? Foi uma grande janela que se abriu diante do meu sim, né? Aquele frio na barriga, e a coordenadora falou assim comigo: eu confio em você, eu confio na sua competência, e eu sei que você vai dar o seu melhor, vai correr atrás e tal. E assim eu fiz, né? Então, eu fui comprar materiais, eu fui estudar, eu fui me debruçar realmente sobre a área, né, para conhecer de forma mais profunda. Aí, né, fui para congressos em São Paulo, fui realmente correr atrás, né? Hoje, a gente não tinha, por exemplo, essas possibilidades que a gente tem hoje, dos cursos online, do YouTube, tal como a gente tem, né, de muito material em forma de vídeo, mas tudo que era disponível na época, eu fui correr atrás. E aí é tão bacana, assim, me dá um sentimento, assim, tão grande de gratidão quando eu olho para trás, eu falo assim, caramba, ainda bem que eu ousei, né? Diferente, gente, de um desafio, por exemplo, que eu tinha recebido uma oportunidade 2 anos antes no hospital psiquiátrico, logo que eu tinha me formado, e eu não topei, né? Justamente porque era uma área assim muito distante, muito que eu não me sentia vontade, que eu não tinha vontade de aprofundar, enfim. É o famoso assim, não era para mim, né? Então, estou falando isso para dizer assim, a gente tem que aceitar todas as oportunidades que aparecem? Não. Mas se a oportunidade, né, da OP muitas das vezes aparece na nossa vida e a gente não sabe exatamente, e aí, né? Me toca, é uma área que eu tenho, que tem um potencial transformador gigantesco na vida das pessoas, mas é aquele famoso medo de começar. E tem uma expressão que a gente usa muito, a Adriana também gosta muito dela, que a gente fala que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente chama de obesidade cerebral, né, Adri? Uhum. Gente, muitos alunos nossos, né, aqui na Facilitando, né, vem trazendo isso para nós, que a partir, né, enfim, dos cursos e de se aprofundar na área, a partir das nossas aulas, e um pouco mesmo, acho que
talvez até para uma identificação, não sei, com a nossa história, assim, que a Adriana também teve que peitar muito a vida e os nãos, e, enfim, muitos desafios, né? Mas nesse sentido, né, de encorajamento mesmo. Por que obesidade cerebral? Porque muitas das vezes acontece isso, né? A gente estuda, vocês já tiveram essa sensação? Se alguém já tiver vivido isso, conta aqui para mim. Porque às vezes tem uma área que a gente gosta muito, tipo assim, que a gente é encantado. E a gente estuda, faz congresso, faz curso, parará. Mas e aí, como que eu aplico isso? Como que eu vou para a prática, né? Como que eu aproveito as oportunidades ou não que me aparecem? Como que eu posso, talvez, gerar outras oportunidades também, né? Então, assim, no começo não foi fácil, foi muito difícil, assim, senti medo, fiquei insegura, né? Enfim, recorri a colegas que tinham tido já experiência na área, mas realmente, assim, dei o meu melhor. Eu entrei de corpo e alma na proposta, entrei com o meu 100%. E, gente, foi lindo de ver, já no primeiro semestre, né, de supervisão de estágio, poder ver os resultados acontecendo, né? Então, assim, valeu a pena, sabe? Toda a dor de barriga, todo o frio, né? Ali na barriga que deu, de será que eu vou dar conta? Como será que vai ser? Como será que não vai ser? Mas dizer que eu não sabia, ou eu mal sabia, que eu estava, assim, diante de uma das maiores oportunidades da minha vida, né? Porque dali eu me encantei, já no primeiro semestre, eu ia para as aulas e para a supervisão com os meninos, assim, com o olho brilhando, é um negócio que eu falo, assim, que me tocou de uma forma, gente, eu falo isso com muito gosto, assim, com uma alegria, uma satisfação profunda, 12 anos depois para vocês, quase 13, sabe? Então, às vezes é um pouco isso, né? Às vezes a gente enfrenta, o que eu quero dizer? Às vezes a gente tem que sair da nossa zona de conforto mesmo, né? Se a água, a história da abelhinha, que eu já contei em algumas aulas nossas, enfim, num outro momento eu posso contar para vocês, mas às vezes é isso, às vezes a gente precisa romper um pouco essa zona de conforto. Foi isso que eu fiz naquele momento. De novo, foi muito difícil, mas foi muito prazeroso. E aí, por exemplo, poder olhar hoje, né, da forma como a gente atua, o roteiro de atendimento que a gente vai trazer, ver o nosso trabalho sendo referência para tantas pessoas, eu olho para trás e eu falo assim, caraca, né? Como assim? E eu lembro que quando eu convidei a Adriana para poder montar Facilitando Escolhas comigo, logo quando eu voltei para o Brasil, né? Eu tinha feito um trabalho com a Adri, eu conheci ela na ONG, né? A gente fez um trabalho de grupos juntas lá com pessoas egressas do sistema prisional, algumas e outras cumprindo medida socioeducativa, né? Pela questão do uso abusivo, né? De drogas ou mesmo de tráfico, enfim. E a gente fez um trabalho em grupo e eu me identifiquei muito com o jeito, com a química dela trabalhar. E eu, enfim, estava com esse sonho de poder montar, facilitando escolhas e tudo mais. E eu lembro que quando eu apresentei a proposta para a Adriana começou a querer chorar e falou assim: Meu Deus, acho que Deus está respondendo, eu não estou sabendo, né? E eu fiquei assim: Oi, como assim? Não estou entendendo nada, né? Ela tinha acabado de finalizar o mestrado. E aí, gente, eu lembro que quando eu falei com a Adriana, que eu fiz o convite para ela, que eu pensei e falei, cara, é essa pessoa que eu quero, assim, a gente bateu muito jeito de trabalhar e de pensar também, né? Enfim, eu vi que os valores dela tinham muito a ver com os meus, e eu falei, eu não quero ir nessa caminhada sozinha. E aí convidei, sempre gostei muito dessa coisa do trabalho em equipe, né, e tudo mais. E aí voltou. Ô, Glória! E aí, eu estou comentando aqui para finalizar como é que foi quando eu te convidei para Facilitando. E aí eu lembro que a Adriana falou comigo, né, assim, ela começou os olhos lacrimejar e ela falou assim, eu acho que Deus está me respondendo e eu não estou sabendo. Aí eu falei, como assim? Entendi nada, né? Aí ela falou, não, porque eu acabei de terminar o mestrado, tem pouco tempo, estou aí tentando me inserir no mercado, não me vejo dentro de uma caixinha muito fechada da psicologia, gosto muito dessa coisa de grupos e tudo mais, mas estava realmente pedindo para Deus, assim, uma resposta, não é nem uma resposta, sei lá, um sinal, para onde, para que área eu poderia ir, né? E ela, da mesma forma, também teve que enfrentar ali os medos, né? Para poder realmente embarcar numa área que também era uma área nova para ela, mas que ao mesmo tempo ela se sentia profundamente tocada, porque ela sentiu muita falta de poder ter vivenciado esse processo de OP lá, quando ela estava no cursinho, no final do ensino médio. Então, assim, gente, só para dizer, para começar a nossa tarde aí, né, com um ar de, tipo, vale muito a pena a gente se reinventar, a gente realmente ir partir com o nosso melhor de coração aberto, que com certeza quando a gente vai com o nosso melhor e quando a gente... Eu nunca consegui fazer nada mal feito na minha vida, sabe, gente? Eu penso assim, eu preciso tudo que eu vou fazer, eu quero dar o meu melhor, assim.
Mas entender que esse melhor não é a perfeição, né? A Brené Brown fala muito disso, né? Uma autora americana, não sei se vocês conhecem, tem até como é que fala? Um documentário, uma palestra dela no Netflix, que é The Call to Courage, né? Depois eu ponho aqui no chat o chamado para coragem, né? Um chamado para coragem. E é muito isso, assim, né? Tem o livro dela também, da gente poder realmente acreditar nesse potencial que a gente tem e não só estudar, estudar, estudar. É igual praticar, praticar, praticar sem estudar. Vai ser uma prática vazia que você não vai ver resultado. Mas o estudar, estudar, estudar também sem praticar, esperando aí o melhor momento, o momento perfeito, a situação ideal, muitas das vezes esse ideal não vai acontecer, o cavalo selado às vezes vai passar na nossa frente e a gente não vai montar, né? Então, hashtag fica aí um pouquinho disso, né? Compartilhando aí a partir das perguntas e curiosidades que vieram para mim, tá? De quinta-feira para cá. Bom, muito legal, gente. Então, a Adri travou de novo. Eu tô achando que é a internet dela realmente que não tá legal. Adri, você me ouve? Tô te ouvindo normal, Mar. A sua imagem tá travada. Eu vou te tirar do stream e vou te colocar de novo. Vamos ver se volta. Oh, Jesus Cruz. Ok. Vai lá então, Adri. Vai que é sua. Ok, vamos lá, gente. Vai dando um feedback pra gente aí, se tiver com a imagem ruim, tá com som. Ai, vamos mandar uma oração forte, né? A luz deu uma piscadinha aqui, por isso que caiu. Bom, vamos falar então sobre o processo de orientação profissional, né? Sobre a estruturação de um caso, né? Eu acho que eu queria só fazer um parêntese antes. Acho que isso que a Má trouxe, né? Eu lembro que quando a Má me convidou, eu falei assim, até coloquei no post essa semana, né? Não sei se eu fui encontrada pela OP ou eu a encontrei ou fui encontrada, né? Mas o quanto que isso traz sentido, né? E às vezes o que eu vejo de muitos alunos hoje, que é aquele frio na barriga, aquele medo se está escolhendo as ferramentas adequadas, se no final vai chegar num resultado, né? Se estuda, né? Muitas das vezes também como que eu coloco, depois eu aplico na prática, às vezes faz um curso que é mais teórico, como transformar essa teoria na prática. Então, acho que assim, são questionamentos, são sofrimentos, né? Angústias que todos nós, em início de carreira, né? Início de construção de um trabalho, a gente passa. Mas é importante a gente saber de qual pressuposto a gente está partindo, o que a gente está atuando, né? Tem coisas que a gente vai acertando o caminho ali também no decorrer da caminhada, a gente vai regulando a rota, mas se a gente ficar muito parado, muito só reflexivo, muito pensando assim, muito perfeccionista, né? De pensar assim, quando eu estiver pronto, eu vou. Talvez esse dia nunca chegue, né? Que a gente está sempre se adaptando, sempre com questionamentos novos, ou quando chegar também você vai perceber que perdeu um grande espaço de tempo que você já poderia estar impactando aí a vida de outras pessoas, né? Imagem travada. Oi. Isso que eu ia falar, sua imagem está travada. Você podia. Eu vou dar só um atualizar aí no seu, ver se. Para a gente ver se descongela a sua imagem. Ô, gente, ao vivo é assim, ao vivo tem dessas coisas, né? E quando é live, às vezes, aberta no Instagram, gente, acontece isso também, acontece, aqui no YouTube acontece, e a gente vai se reinventando, é assim mesmo. No começo, quando acontecia qualquer coisinha assim que saía muito fora, né, Dri? Nos ao vivos, nas lives, nossa, a gente quase morria, ficava até meio dura, assim, igual um robô, né? Até a gente entender que fala assim, cara, tem variável que eu tenho controle sobre, tem variável que eu não tenho controle sobre, né? Então, enfim. A Sônia perguntou aqui como eu gostaria de receber. Receber o quê? Eu não entendi. Eu acho que ela mandou no meio de uma fala minha ou sua. Pois põe aqui para nós, Sônia. Bom, enfim. Dri, bora lá falar do roteiro, então? Será que melhorou, gente? Não, mas a gente está te ouvindo, amiga. Vamos seguir. Tá. Então, vamos lá, gente. O que é importante aí quando a gente vai pensar no processo, né? Quando a gente vai pensar na estruturação de um estudo de caso, né? Ou melhor, de um atendimento, tá? Deixa eu ver minha imagem aqui no... Vamos do jeito que dá, né, Mar? Quando a gente vai pensar, então, num atendimento em orientação profissional, primeiro você precisa entender de qual
abordagem teórica você está partindo, né? Qual que é o seu pano de fundo? A abordagem sócio-histórica, como nós? É a psicanálise, né? É a administração, é o coaching, né? Quais as leituras que você gosta de fazer? Primeiro você precisa ter uma ideia, ter um estudo, sim, porque você precisa, como que você vai orientar ali os seus questionamentos durante os atendimentos, tá? Lembrar sempre que o sujeito é ativo no processo de orientação, né? Então, em muitos momentos a gente fica angustiado de pensar, nossa, mas será que no final vai dar certo, né? Será que no final ele vai fazer a escolha? Será que eu estou fazendo as discussões adequadas? Qual ferramenta que eu vou usar? E se ele não escolher, como que eu vou falar com os pais? Porque, na verdade, foram os pais aí que estão custeando o trabalho, né? Que estão pagando e fazendo esse investimento. Como que ele vai vir e, de repente, não chegar no resultado final? Vamos colocar assim. Então, vem muitos questionamentos e aí a gente precisa entender que esse sujeito, como a gente falou durante a jornada, ele é um sujeito ativo da orientação profissional, né? Então, 50% também é dele e a outra parte a gente vai fazer o nosso melhor. Como a Marcela disse, não dá para garantir que vai ser sempre 100%, que a gente vai ser dono de todas as ferramentas, de todos os estudos, mas o nosso melhor, acho que é o compromisso de cada profissional a dar, né? Lembrar, então, das particularidades de cada caso. Então, por mais, gente, trabalhar com seres humanos, né? Não é trabalhar com números que 2 mais 2 vai ser sempre 4, né? Não, 2 mais 2 na humanas pode ser 1,5, né? Pode ser 3,5, pode ser 4,5, né? 4,5. Então, assim, entender que por mais que a gente atenda vários casos, sempre um é diferente do outro. Sempre um traz um olhar diferente, uma história de vida, um contexto diferente. Então, assim, a gente se certifica, a gente tem todo, né? Quanto mais a gente atende, claro, a gente vai ficando mais experiente, mas dizer que sempre aparecem coisas novas e que bom, né? Eu acho que é isso que faz com que a gente estude, que a gente se capacite cada vez mais, que seja desafiador o nosso trabalho, tá? Então, assim, aqui na Facilitando Escolhas, a gente divide em 3 momentos o processo de orientação profissional. A gente divide num primeiro momento, que é influências / contexto. Nós falamos um pouquinho também na jornada na quinta-feira, em que a gente vê qual que é o contexto desse sujeito. Ele estudou em escola pública, ele estudou em escola particular, ele veio porque os pais trouxeram, ele veio porque ele está com dúvida. Quais as influências que ele vem sofrendo na escolha dele, né, no momento de escolha. É uma influência do status, do retorno financeiro, da mídia. Ele é um menino que consegue olhar, né, para ter um olhar mais conscientizado, vamos dizer assim, né, mais profundo, mais maduro, essa palavra, mais maduro, com relação à escolha, ao momento que ele está vivendo, ele consegue perceber o que tem influenciado ele nesses momentos, ou não, né? Então, assim, é importante a gente olhar para esse contexto, entender também de qual contexto que nós estamos, se é no consultório, se é numa empresa, se é numa escola pública, se é numa ONG, tá? Para a gente adaptar também a forma como a gente vai trabalhar. Então, esse é o primeiro ponto, primeiro momento. No segundo momento, né, o autoconhecimento. Então, não tem como a gente fazer um processo de orientação profissional e de carreira sem essa pessoa, né, se conhecer. Sem a gente conhecer ele, importante, mas também sem ele se conhecer, né? Porque eu sempre gosto de dizer, falar do autoconhecimento é muito fácil, né? É a capacidade de olhar para dentro de você mesmo. Mas o fazer, o colocar em prática, né, o você olhar para dentro de você mesmo, aí que é muito difícil, né? Então, segundo momento, o autoconhecimento. E o terceiro momento, terceiro pilar, depende se é primeira escolha ou orientação de carreira. Então, vai ser informação profissional ou / projeto de vida, tá? Informação profissional / projeto de vida. Quando é primeira escolha, quando é orientação profissional que vai escolher um novo curso, a gente chama de informação profissional. Quando é orientação de carreira, quando é orientação para aposentadoria, a gente fala de projeto de vida, tá? Porque não necessariamente vai estar escolhendo um novo curso, mas vai estar aí, vai estar, como que diz? Vai estar direcionando a forma mesmo do vir a ser aí nos próximos anos, tá? Dri,
Só para você respirar aí, a Veralice está perguntando, e só para dizer para ela e para os demais que a gente vai falar assim, Veralice, a Adriana vai falar de um roteiro, a gente vai tentar compartilhar aqui também, se der a tela com vocês. Ela perguntou se esse processo de autoconhecimento na primeira escolha tem um roteiro a seguir. É um roteiro entre aspas, tá, gente? Entre aspas, a Adri já vai explicar. Aguenta a mão aí. Isso, obrigada, Mar. Isso mesmo, quando você vê as perguntas, porque às vezes a gente vai no roteiro, eu tô com uma tela só, você vai me dando um help. Tá. Então, gente, voltando então, só para vocês entenderem como que é o processo da facilitando escolhas, tá? Então, influência / contexto, autoconhecimento ou formação profissional / aí projeto de vida, tá? Então, dependendo de qual que é a procura, a gente vai oferecer ou vai dizer, né, vai apresentar o método que a gente trabalha como informação profissional ou projeto de vida. Outro ponto importante que, nossa, apareceram muitas perguntas aí, muitas dúvidas a respeito. Como que vocês estruturam o processo de vocês? Em quantas sessões? Em 8, em 10, em 12? Né? Então, assim, a gente fala sempre com os pais ou com o nosso orientando que é de 12 a 14. Nós trabalhamos com o número de 12, né? Então, assim, no nosso processo, a gente trabalha com o número de 12, mas como um ou outro sempre gasta, às vezes, um encontro a mais, 2 encontros a mais, precisam de 1 ou 2 encontros a mais, a gente já, na entrevista inicial, a gente fala de 12 a 14, para a gente ter essa margem aí de movimentação, caso a gente precise, tá? Uma grande maioria termina com 13, eu diria, mas tem aqueles que terminam com 12, e quando for primeira escolha, quando você fala isso com os pais, né, então se você precisar de um encontro ou 2 encontros a mais, eles também já estavam pré-avisados que isso poderia acontecer, tá? Às vezes o menino pega 30 profissões para pesquisar, como a gente falou na jornada, não é possível você discutir com eles as 30 em um momento só, beleza? O que mais que é importante? Mas eu acho que a gente podia colocar o roteiro. Podemos. Porque eu acho que vai ficar mais fácil para o pessoal acompanhar. Espera aí que eu vou tentar compartilhar aqui, meus queridos. Rodrigo, só que aí você podia dar uma passada, porque se eu deixar, eu tô com uma tela, né? A outra, lembra? Porque senão eu vou ficar... Como é que fala? Sim. Eu vou mostrar, depois no final a gente põe de novo. Tá? Tá. Você não consegue jogar em outra, como se fosse uma outra aba e minimizar, não, né? Porque senão você não consegue. Tá. Vamos lá, gente. O roteiro. Deu? Deu, Dri? Deu sim. Então, gente, como a gente está muito cansado de dizer, né? A gente fala sempre, quem vier ser nosso aluno vai ouvir 50 milhões de vezes, né? É uma forma, não é uma forma. Inclusive, para nós também, isso não é uma forma, isso varia, né? Varia de caso para caso. Como eu falei, lidar com pessoas, né? Há uma variável importante aí. Mas, basicamente, quando a gente pensa num roteiro, a gente pensa em entrevista inicial, tá? Entrevista inicial para todos os casos. E eu vou explicar da importância da entrevista inicial, que eu considero o primeiro momento importante dentro de um roteiro de atendimento, dentro de você organizar o seu atendimento, tá? Então, a entrevista inicial. Depois vem os encontros. Vocês podem ver aí que está com 12 encontros, né? Porque a gente baseia em 12 encontros, como eu falei, a gente deixa 13 e 14 como uma margem de possibilidades se a gente precisar depois de 1 ou 2 encontros a mais. E eu coloquei aqui também, na primeira escolha, devolutiva para os pais, que também eu vou falar que é muito importante como que você vai amarrar o processo, como você vai encerrar o seu processo de atendimento. Então, se a gente pudesse colocar em pontos, né, quais são os 3 pontos fundamentais aí dentro, né, do processo de atendimento, né, dessa estruturação. A entrevista inicial, para você fazer uma entrevista inicial bem feita, que eu vou falar a importância dela, o processo em si, né, como que você vai escolher as ferramentas, como que você vai direcionar o encontro para cada tema,
E o terceiro, como que você vai fechar isso tudo, né? Como você vai amarrar isso tudo, dar devolutiva para os pais, avaliar o processo, né? O seu atendimento e o retorno que vai ser dado a ele, tá? Pode passar, mas que aí depois você tira para você não ficar sem ver. Você quer que eu mostre o de carreira agora ou não? Pode mostrar. O de carreira, gente, eu vou falar durante os atendimentos, depois a gente pode voltar de novo para vocês verem, mas olha lá no final, a partir do 8º encontro, tá vendo que está escrito projeto de vida, né? Foi justamente aquilo que eu disse para vocês. Quando a primeira escolha ou reorientação para uma nova escolha, a gente chama de informação profissional. Quando é orientação de carreira, orientação para aposentadoria, a gente chama de projeto de vida. Volta de novo, Mar, só para eles verem a legal ver essa diferença, né, Dri? Isso. Eu acho que o módulo 1 e o módulo 3, principalmente, né, Dri? No 1 também tem uma marca grande de diferença. Posso só completar, Dri? Pode, porque se vocês verem, meninas, por enquanto acho que somos meninas, mas meninas e meninos, vai que tem alguém assistindo que não mandou no chat. Tem um vídeo aqui, ó. Tem, então beleza. Olha só, gente, na primeira etapa, digamos assim, no módulo 1 da primeira escolha, a gente vai trabalhar expectativas e mais aquela questão do contexto, das influências, né, dos mecanismos de escolha, mais ou menos por aqui, ó, até o terceiro encontro, mais ou menos, né? Já na carreira, a gente vai trabalhar isso também, mas de uma outra forma, obviamente, pelo contexto, pelo momento de vida que é muito diferente, né? E aí a gente vai fazer esse revisitar das primeiras escolhas. É interessante que, naturalmente, a gente também trabalha as influências, né, Dri? Mas só que as influências, digamos assim, contextualizadas dentro das escolhas que aquele sujeito já fez ao longo da carreira dele. Mais ou menos por aí. E depois a diferença que a Adri já marcou bem no módulo 3 também, né? Isso. Se você quiser tirar o slide, mas se você achar que está te atrapalhando aí, eu vou fazer um paralelo entre um atendimento que eu fiz, tá? De primeira escolha, e vou para vocês verem como que isso se deu, como foi a escolha das ferramentas, das técnicas dentro de cada parte do processo. E aí, qualquer coisa, depois a gente volta para vocês olharem os slides de novo, tá? Bom, vamos lá. Primeiro ponto fundamental, então, que eu falei para vocês é a entrevista inicial, né? Por quê? Porque na entrevista inicial você vai entender a demanda desse sujeito, né? Por mais que às vezes no WhatsApp ele já te mande, eu estou insatisfeito com o local onde eu trabalho, eu quero fazer uma escolha da minha profissão, mas você vai entender, eu quero fazer um teste vocacional, né? Muitos vêm assim também. Você vai entender qual que é a demanda dele, né? Eu estou muito angustiado porque todos os meus amigos já escolheram e eu não. No próximo ano vai direcionar por área, né, de estudo dentro da escola. Então, assim, eu trabalho nessa área há muito tempo, eu estou desgastado. Então, você começa a entender a demanda, os motivos que ele foi buscar o processo de orientação profissional, e a entrevista inicial é em todos os processos, tá? Em todos os processos, inclusive em processos em grupo, a gente é recomendado fazer uma entrevista individual, uma entrevista inicial individual, tá? Justamente para a gente entender as especificidades desse sujeito que está procurando. Então, você vai entender a demanda, você vai apresentar o seu trabalho, né? Então, assim, olha, eu trabalho com um método assim, assado, dividido em 3 módulos, 12 encontros, de 12 a 14 encontros, parará. Então, você vai apresentar a forma como você trabalha, vai ouvir dele, né, as dúvidas, enfim, estabelecer, já começa na entrevista inicial, o início do vínculo, né? Então, assim, ele vai se identificar com você ou não, ele vai gostar do seu jeito ou não, né? Então, assim, você vai, de uma certa forma, ali, estabelecendo um vínculo desde a entrevista inicial, tanto é que, por exemplo, aqui no Instituto Facilitando Escolhas, nós somos em 4, né? Eu e a Marcela, e temos mais 2 profissionais com a gente. Quem faz a entrevista inicial faz o atendimento daquela pessoa, a não ser em casos muito específicos, acontecer alguma coisa muito, sei lá, particular, mas se eu não tenho horário, se é a Marcela que vai atender, é a Mar que faz a entrevista inicial, tá? Justamente por conta de tudo isso que é falado, que é visto, que o vínculo que vai sendo criado.
Importante, né, já ir estabelecendo um contrato, você dizer da forma como você trabalha, vai ter tarefas de casa, não vai ter, né, atividades para casa, o protagonismo dele, se você não vai dar uma resposta, se você vai usar testes ou não, tá? E aqui na entrevista inicial também é muito importante o envolvimento dos pais, né? Então, por isso que, como que eu envolvo esses pais? Eu preciso, principalmente em primeira escolha, que são menores, e aí você precisa também de uma autorização, nem que seja verbal, para o atendimento dele, mas você precisa também, de uma certa forma, envolver esses pais para você ver qual que é a pressão da família por essa escolha, né? Se é uma família pressionadora, se é uma família ausente, ou se é uma família facilitadora. Então, você entender também como que se dá essas escolhas. Por isso que a gente incluiu dentro do kit de ferramentas um módulo, um bônus que fala só sobre isso, né? Quais as perguntas que a gente vai usar, o que é importante a gente perguntar se o sujeito não trouxer, faz a entrevista com os pais, junto, separado, né? E se os pais quiserem falar separado depois só com a gente, como que faz? A gente fala com o sujeito que ele nos procurou ou não, tá? E aí, nesse caso que eu trouxe para vocês, que eu quero trazer rapidinho para vocês, era, claro, viu, gente? Lembrando que algumas coisas são alteradas, tá? Como idade, alguns cursos, profissão dos pais, algumas coisas são alteradas, tá? Só relembrando. Dri, Oi. Só antes da gente começar, eu acho que deu certo a tela aqui, a hora que você precisar, você me fala. Consegui ajustar aqui. E tem várias perguntas chegando aqui, monte de cunhado, delícia. Muita pergunta sobre a entrevista, sobre as ferramentas, sobre, enfim, sobre preço. Vamos fazer assim? Vamos deixar a Adriana falar do caso, porque eu acho que muitas das respostas, das perguntas vão ser respondidas, e mesmo que não for, acho que já vocês vão dimensionando, assim, de forma concreta do uso na prática, tá? E aí, no final, a gente vai, então, e passa as perguntas, tá joia? Então, vamos, beleza. Entrevista inicial. Gente, era uma jovem, tá? Uma moça, estava no 3º ano do ensino médio. O processo seletivo misto da Universidade Federal de Juiz de Fora, né, que se faz uma prova todo ano e tal, ela já não tinha chance, segundo ela, para entrar, então ela já não estava preocupada, já não estava focada no PISM mais, tá? Detesta exatas, biológicas, os pais pressionam muito para estudar, ela tem um diagnóstico de déficit de atenção, e ela fala que o pai também tem um diagnóstico de déficit de atenção, faz uso de medicamento, né, tá, de medicação, e diz que os pais comparam ela muito com os irmãos, né, e ela tem um irmão mais velho, e esse irmão faz medicina, né, numa faculdade particular, mas ela diz que os pais sempre falam assim, nossa, eu nunca precisei me preocupar com o seu irmão. Eu nunca precisei me preocupar com o seu irmão. Já você, né? Então, e isso apareceu em outros momentos do processo também, ela trazendo essa fala dos pais, tá? Mas ela adora organização de coisas, ela fala coisas práticas, assim, ela ama falar assim, vamos organizar o seu quarto, ela adora organizar, inclusive e na escola ela está em todos os eventos, precisa de os alunos participando dos eventos, ela está sempre junto, ela é representante da turma dela e no dia, né, na época da entrevista inicial, ela estava organizando uma apresentação de dança na escola, onde ela ia organizar toda a apresentação, cada turma ia ter a sua apresentação, eram danças típicas, cada turma ia representar um país, enfim, e ela não só estava organizando esse evento como um todo, como ela estava organizando também a apresentação de dança da turma dela, né, que ela era a coreógrafa e todos os outros, não lembro exatamente o que ela fazia, mas ela organizava tudo, as meninas que iam dançar, o que os meninos iam dançar, a roupa que usar e tal. Enfim, e aí então eu fiz um contato com ela primeiro, né, chamei ela para conversar, ela foi, conversamos, né, fiz a entrevista inicial com ela, depois chamei os pais para entrarem, nesse caso foram os dois, né, pai e mãe foram na entrevista inicial, eu convidei eles para entrar junto com a orientando, e aí eu ouvi deles, né, coisas que foram importantes da fala deles, que ela é muito imatura em todos os sentidos, né, em escolhas, em sair, em chorar muito fácil e tal, quando tem uma dificuldade,
Mas ela, um contraponto, né? Ela é antenada em muitas coisas que interessam a ela, né? É de se esperar também, né? Mas ela é antenada em muitas coisas que interessam a ela, a computador, a roupas, a celular, a danças, a viagens. E com os pais ela reage muito na defensiva. Então, os pais vão falar alguma coisa, ela já reage na defensiva, corta e não prolonga a conversa. Então, era uma queixa que eles não conseguiam dialogar com ela sobre a escolha da profissão. Aqui só entre orientadores profissionais, visto que ela trouxe a questão da comparação, era de se esperar essa questão da resistência também em dialogar com os pais, né? Porque sempre havia uma comparação. Nossa, o seu irmão está fazendo tal curso, seu irmão é... E ela falava assim, o meu irmão chega final de semana, tudo é com o meu irmão, né? Tudo gira o meu irmão. Eu peço minha mãe, faz uma lasanha para mim. É sexta-feira, ela fala, não, vou fazer amanhã que seu irmão chega. E aí ele come também. Então, tudo ela trazia essa dificuldade, né, da comparação que acontecia e que ela também começou a fazer e a sentir, né? Mas os pais não pressionavam por nenhum curso, tá? O processo em si, então começamos, né? Lembra lá, informação, influências / contexto, tá? Então, primeiro, segundo e terceiro encontro, nós fizemos o primeiro módulo, né? Que então, as influências. Então, quais foram as dinâmicas, né? As ferramentas, as técnicas que eu usei? Dinâmica dos objetos para colher expectativa, como que ela chegava no processo, como ela estaria saindo. A técnica concordo e discordo, né? Então, assim, que a gente coloca algumas influências e ela precisa concordar ou discordar daquela frase, daquela afirmativa que a gente coloca, que é a respeito de mercado de trabalho, status, retorno financeiro, influência da família, de escolher uma profissão porque gosta, se identifica, né? Então, essa ferramenta também está dentro, algumas ferramentas, quase todas estão dentro do kit. Aí a gente fez a técnica do sorvete também, e fechamos com a questão de como que ela faz escolhas no dia a dia, né? Então, se fosse para ela escolher um tênis, como que ela faz essas escolhas? E aí, resumidamente, o que apareceu, né? Que o mercado de trabalho é muito importante, que não quer fazer algo, né, só pelo retorno financeiro, mas que ela quer se identificar também, mas é muito importante. A mãe acha que ela devia fazer algo relacionado ao computador, que depois vocês vão ver, não tem nada a ver com ela, né? Mas assim, por ela gostar de computador, podia fazer algo relacionado à computação, à informática, enfim, à TI, né? O pai e os amigos diziam que podia ir para a área da administração, tá? E ela falava que ela queria ter um bom retorno financeiro por mês. E eu perguntei para ela quanto que seria isso. Sempre pergunte isso, viu, gente? Quando fala assim, eu quero ser feliz no meu trabalho. Como que é ser feliz? O que você acha que você seria feliz? Eu quero ser realizada. Você acha que você vai ser realizada como? O que vai estar acontecendo? Você vai estar realizada? Eu quero ganhar bem, eu quero ter um retorno financeiro bom. Quanto que é isso, né? Porque às vezes ele vai falar que é 6 mil, igual no caso dela, o outro vai falar que é 20, né? O outro vai falar que é 10. Então, até que ponto também, para você alinhar o que é ganhar bem, o que é um bom retorno financeiro para você, o que é para o seu orientando, tá? E ela fazia escolhas sempre... Rodri, Oi. Deixa eu fazer uma observação aqui que eu achei importantíssimo que você trouxe agora. Nunca a gente parte de um conceito pronto, tá, gente? Então, por exemplo, eu quero ser um profissional de sucesso. Tá, o que é sucesso para você? A gente sempre, né, Dri, explora, porque se a gente parte de um conceito pronto, né, a gente corre um risco muito sério de conduzir o processo num sentido do que a gente entende que o sujeito percebe daquilo, mas que não necessariamente é o que ele percebe. Ou, por outra, às vezes a gente vai balizar com base no meu entendimento de sucesso ou no meu entendimento de... Como é que foi, Dri? De ser feliz, né? De ser realizado. Então, é sempre muito importante a gente... ganhar bem. Ganhar bem é o quê para você, né? Enfim, e aí é importante a gente fazer essas checagens. Assim, isso, inclusive em algumas ferramentas a gente usa, né, Má? Por exemplo, o jogo sou ou não sou. Otimista, sou. O que é otimista para você? Sempre perguntar para ele, porque às vezes você está partindo do pressuposto seu, né, das suas crenças enquanto orientador, e não
do que ele realmente pensa sobre, tá? Claro, né, gente? Depois a gente é um processo de amplificação também da consciência, de ampliar mesmo, né? Então, se você quiser colocar outros pontos, questionar, tudo bem, mas sempre partir do pressuposto que ele traz, tá? Enfim, aí foi isso, assim, o que foi para a gente pôde perceber, assim, que é uma menina que, por mais que os pais não diziam também que tinha uma influência um pouco mais velada, tá? Então, assim, contexto, né, era de uma família com um poder aquisitivo bom, tá? Então, assim, ela sempre tinha uma questão, né, da escolha baseada na embalagem. O que é embalagem, né? É aparência, né? E aí vamos pensar a embalagem das profissões. É quando você pensa em um educador físico. Qual que é o estereótipo, né, pra gente, o estereótipo, né? Qual que é o estereótipo que vem do educador físico, né? Como que é a embalagem do educador físico, tá? A sorte, então a Trazik também escolhia muita coisa na sorte. Ela falava, as minhas provas eu jogo muito na sorte e eu acerto muitas das vezes. Não tá atento também a quanto que essa sorte pode impactar ou não. E a questão de perguntar para as outras pessoas, a influência das outras pessoas, ok? Depois, então, que a gente fechou, a gente foi para o autoconhecimento, né? Então, a gente fez as sessões do meio, vamos dizer assim, do autoconhecimento. Então, fiz a linha do tempo pessoal com ela, frases incompletas, gosto e faço, habilidades, árvore genealógica das profissões e trabalho. E fiz critérios para escolha da profissão aí também como uma transição. Então, eu fiz o encontro 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 encontros mais ou menos de autoconhecimento, mas na verdade foram 4, porque o quinto encontro já estava na transição de autoconhecimento para a informação profissional, tá? Então, fiz gosto e faço, apareceu coisas como já tinha aparecido na entrevista inicial, de dança, de ser muito engraçada, de gostar de coisas que envolvessem a arte, tá? Deixa eu ver aqui. Ops, peraí, gente, eu vi o meu roteiro aqui. Aí ela trouxe que o pai é muito debochado, e lá na entrevista devolutiva essa informação vai ser importante, né? Então, nas frases incompletas, ela trouxe que o pai era muito debochado, às vezes ela estava falando alguma coisa séria e ele levava para ironia, ou ele ficava zoando e tal. A dificuldade de algumas atividades que ela pediu à mãe para ajudar também a completar. Questão de algumas atividades por escrito, eu percebi que tinha que ser muito verbal, porque ela tinha dificuldade, às vezes, de concentrar para formalizar mesmo, né? Formatar uma resposta, então verbalmente funcionava melhor. E ela trouxe também a frase, né? Não acredito muito em mim mesmo, né? Então, enfim, deixa eu ver. A árvore genealógica, muitos empresários na família, o pai era um empresário muito reconhecido, bom retorno financeiro, várias viagens internacionais, ok. Então, a gente fechou, tá? E aí, as outras, então, ela fechou com 13 encontros. Então, as próximas 5 encontros, a gente fez a informação profissional, né? Então, eu fiz o Critérios da Kátia Neiva, né? Critérios para escolha profissional. Fiz o RO, que é uma ferramenta que a gente usa também, que tem várias cartinhas, né, de profissões, em que eles vão realmente, assim, olha as profissões e vai selecionando o que eles acham que tem a ver com ele ou não. E no verso da carta tem uma breve descrição dos cursos que eles não conhecem. E aí a gente foi fazendo funil, né? Então, nesse RO, ela escolheu 19 profissões. 9 que ela não conhecia, ela não tinha entendido muito bem qual que era a descrição, não sabia, e 10 que ela tinha interesse em pesquisar mais. Então, dessas 19 profissões, ela fez a pesquisa das profissões, né? Então, assim, a gente orienta também a uma das ferramentas que está no kit, porque é fundamental você orientar como que vai fazer, quais as perguntas que são importantes, como comparar, né, doce de leite com doce de leite, né? Então, áreas de atuação das profissões, a grade curricular, né, o que estuda, enfim.
Então, a gente orienta, e aí ela voltou com 9, né? Ela permaneceu com 9 desses 19, ela permaneceu com 9, depois ela foi assistir algumas entrevistas gravadas, foi olhar a grade, enfim. E aí fez um outro filtro, ficou com 5, das 9 ficaram com 5. Uma menina assim com uma certa dificuldade de aprofundar. Às vezes você via que ela voltava, alguns desses cursos voltava para ela voltar, para ela pesquisar mais um pouco, ela não tinha os argumentos sólidos, né? De realmente por que ela estava deixando os cursos. E aí ela fez vantagens e desvantagens de cada curso, e aí no final ficou administração, publicidade e propaganda. Lembra que a administração, o pai e os amigos diziam que ela devia fazer administração, mas lembram também que ela falou que odiava exatas e odiava biológicas, né? Então, quando ela viu a grade curricular, ela viu que tinha algumas exatas dentro do curso de administração. A gente trabalhou até que ponto era suportável ou não aquelas exatas. Enfim, pesquisar, conversar com profissionais, o que daquilo impactava o dia a dia da profissão, da atuação deles. Ficou com publicidade e propaganda e ficou com a psicologia, né? E a mãe era psicóloga. E também a psicologia era porque, assim, as amigas vinham pedir conselhos para ela, né? Mas não... E aí, quando ela foi ver, conversar, também não tinha nada a ver. Então, acabou que ela ficou com publicidade e propaganda, a gente finalizou com 13 encontros. E aí, por que eu falei do pai, né? Porque aí a gente chamou para devolutiva, né? Para a menina. Lembra que na jornada também a gente falou, a gente não dá a resposta, mas a gente valida, né? Ajuda o nosso orientando a validar a escolha dele. Então, chamamos, né? Deixei em aberto, voltou os pais, o pai e a mãe. E a menina não tinha falado com o pai da escolha dela, publicidade e propaganda, né? E aí, quando ela falou, a mãe já sabia. Quando ela falou, o pai, tipo assim, né? Ele não influenciava em nada, mas na hora que ela falou publicidade e propaganda, você tá escolhendo isso porque é mais fácil de você entrar, que eu não sei o quê, né? E ela falou, não, pai, aí eu reforçando, né? Fala com o seu pai quais são os pontos positivos, quais foram os outros cursos que você eliminou, por quê, né? E aí, no final, o pai percebeu, na verdade, que ele estava fazendo com ela o que o pai dele fez com ele, né? Porque ele queria fazer direito e o pai já tinha uma empresa, enfim, ele direcionou para outra área para poder trabalhar na empresa do pai. Uau! E ele conseguiu perceber isso na devolutiva, Adri? Percebeu de forma um pouco debochada, né? Mas no final, 1h30 de sessão, eu espero que ele tenha realmente internalizado isso, porque assim, de forma muito assertiva, mas muito cuidadosa, eu fui pontuando de uma forma como que ele percebesse que aquilo que ele estava relatando, ele estava falando ali, sabe? Ele estava falando, não, porque o meu pai queria que eu fizesse tal curso e eu não quis fazer por conta de tal coisa, porque era mais fácil. E ela está seguindo o mesmo exemplo que eu, né? E você? Ele se identifica com a área que você foi? Não, você acha que realmente um curso que ele queria que ela fizesse era direito? Leitura, né? Tipo assim, leis, falar, pai, isso não tem nada a ver comigo, né? Então, eu acredito, não posso afirmar, mas eu acredito que ele realmente conseguiu perceber a importância daquilo. E a esposa, claro, né, psicóloga, e ela deu, eu lembro que ela deu uma piscadinha assim para mim, tipo, esse daí precisa de um tempo. No final ela falou assim, esse daí precisa de um tempo para amadurecer, para aceitar as ideias, né, para pensar, para depois realmente fluir. Quando é orientação de carreira, gente, lá no início a gente faz, ao invés de fazer como eu falei, a gente faz linha do tempo escolar profissional, zoom nas escolhas, para entender como foram as escolhas dele, contexto, tá? Depois a gente faz o autoconhecimento parecido, com às vezes alterações de algumas ferramentas. E no final a gente faz um projeto de vida, né? Que aí a gente vai trabalhar a árvore dos sonhos, a gente vai trabalhar caminhos, né? Quais são as possibilidades que ele vislumbra, prós e contras de cada caminho, projeto de vida. Então, se só um sonho, sem ter metas, sem ter estratégias ali para alcançar, não vai sair do papel, né? Então, assim, da importância de adaptar, na verdade, o roteiro de acordo com o caso que você está atendendo também. Ufa, falei para burro, mas chegaram muitas perguntas, né? Muitas perguntas, Dri, muitas perguntas.
Bom, deixa eu, pra você dar uma respirada aí, deixa eu responder aqui. Primeiro, calma aí. A Selma perguntou assim: vocês já falaram que não trabalham com testes, mas utilizam dinâmicas e jogos, é isso, né? Se eu entendi a pergunta, Selma. Acho que foi um pouquinho antes do caso, Dri, então eu acredito que tenha ficado um pouco mais claro, assim, mais concreto, né? Exatamente, são instrumentos que a gente utiliza, alguns são mais específicos da área de orientação profissional, né? Nasceram dentro da OPC, outros vieram, por exemplo, de atendimentos, né? Clínicos, por exemplo, e são adaptados e utilizados também na área de orientação profissional, tá? Enfim, lembrando, gente, para quem não é psicólogo, que os testes psicológicos são os instrumentos que de fato são restritos do psicólogo, que não é o nosso caso aqui. Tem uma outra pergunta aqui também, Dri, da Francilene, né? Quanto tempo você sugere o tempo de sessão? Francilene, a gente fala que o tempo é de 50 minutos a 1 hora de sessão, né? Quando é atendimento individual, tá, gente? Quando é grupo, é o dobro, né? Então, é de 1 hora e 40 a 2 horas. A gente sempre pede para deixar esse intervalo aí de até 1 hora ou até 2 horas, quando é grupo, porque dependendo da atividade, né, que a gente está fazendo, às vezes a gente não consegue, né, Adri, fechar. Tem atendimento, inclusive, que às vezes até passa de 1 hora ali, uns 5 minutinhos, 10, dependendo da intensidade do que está sendo trabalhado, né? Mas geralmente é dentro desse tempo, tá? E tem uma outra pergunta da própria Francilene aqui também. Acho que a Adriana respondeu, Francilene, mas só para deixar claro que na entrevista inicial você perguntou se já faz com os dois, família orientando. Geralmente a gente ouve o adolescente separado quando é a primeira escolha, né? A gente ouve o adolescente e depois a gente convida os pais também. Geralmente a gente marca no mesmo dia. A gente explica, né, que a gente vai fazer uma primeira parte da sessão com o adolescente, o pai vai ficar aguardando. Quando é no online agora, por exemplo, como que a gente tem feito? A gente faz, por exemplo, se for no Zoom, né? Enfim, a gente manda o link, igual esses dias mesmo, recente, né? Eu fiz, o pai estava num lugar, a mãe estava em outro e a filha estava em outro. Então, eu mandei o link para os três, mas disse que eu avisaria pelo WhatsApp a hora que eram para eles poderem entrar. Se for no Meet, você tem que pedir para participar, aí é até mais tranquilo, né? Enfim. E aí você faz a primeira parte com o adolescente e depois você convida, então, os pais para poderem entrar. Que mais? Deixa eu ver aqui. A Francilene perguntou a questão de preço, se a entrevista inicial já é cobrada. Francilene, a entrevista inicial, a gente vê vários modelos, né, Dri? Aqui na Facilitando, a gente não cobra a entrevista inicial, porque a gente dá à pessoa essa oportunidade, até porque é um método muito diferente, né, gente, no sentido assim do que o senso comum está acostumado a ver. Até mesmo aquela ideia, não estou nem falando dos testes psicológicos, mas do teste vocacional, aquele teste, né, enfim, de 1900 bolinha, que muita gente acha que é igual, quase igual fazer na internet, né? Socorro. E aí as pessoas acham que 2, 3 sessões ela vai resolver, enfim. Então, assim, na entrevista inicial, isso não só de primeira escolha, sabe, gente, mas também, né, de todos os nichos, a gente acolhe essa demanda, entende, vê se realmente o que a pessoa está procurando, o que ela está trazendo é de fato, né, a demanda por um processo de orientação profissional ou de carreira. E aí, ao mesmo tempo, a pessoa tem a oportunidade de conhecer o método, de entender como é que funciona, e aí optar pelo processo ou não, tá? Mas a gente também, Francilene, só um adendo, a gente não passa preço antes. Quando a pessoa vai marcar, não, mas só para eu ter uma noção, não. A gente não cobra a entrevista inicial, justamente para você ter a oportunidade de conhecer o trabalho, de conhecer o profissional, isso tanto no presencial quanto no online, tá, gente? A gente tem, particularmente aqui na Facilitando, essa política, né, Dri? Nós, todas as orientadoras da equipe, as meninas também são orientadas dessa forma, porque a gente entende que falar de preço, a gente tem que falar olhando no olho da pessoa. Não é por uma mensagem de texto, não é por um áudio que eu vou tratar de preço com alguém. A pessoa precisa entender o que de fato, qual que é a transformação que ela vai receber na vida dela, do filho dela, qual que é o objetivo, qual que é, digamos assim, o que ela pode ou não pode esperar do trabalho, porque a gente também vai falar que não é uma resposta pronta, aquela coisa toda, né? Mas um processo de amadurecimento muito mais profundo. E aí os pais começam, agora eu tô entendendo por que precisam de, entre aspas, tantas sessões, né? Eu falo, gente, se a gente pegar ao longo da vida desse menino,
que são 3 meses de processo, né? Ao longo de 17 anos, enfim, né? Então, assim, é muito diferente. A gente não passa preço antes da sessão. Hashtag aí fica uma dica, é a política que a gente adota, que particularmente a gente prefere. O que mais, Dri? A gente tem uma pergunta aqui, o contrato da Liliane, o contrato estabelecido na primeira entrevista é verbal, vocês produzem um documento. Nós já trabalhamos com os 2 modelos. No início, a gente trabalhava com um contrato mesmo, um documento assinado pelos pais, uma autorização mesmo que os pais assinavam, e agora a gente faz esse contrato de forma verbal, tá? Tanto a autorização para o atendimento de forma verbal, já que o pai ou a mãe foram, né, na entrevista inicial, eles estão cientes do processo que o filho vai se submeter, e o contrato também a gente faz de forma verbal e flui normalmente, assim, bem tranquilo. Deixa eu ver o que mais. A Liliane também perguntou como conseguir a grade curricular dos cursos de interesse do orientando. A gente trabalha muito com os sites das universidades. Então, depois que ele chegou, que ele selecionou e chegou em 4, 5 cursos no final, 3 cursos, então ele entra, por exemplo, aqui na Universidade Federal de Juiz de Fora ou em outras faculdades de interesse dele e é disponibilizado de forma bem tranquila de encontrar dentro do site, tá? Deixa eu ver o que mais. Fabiana de Oliveira, peraí. O investimento costuma ser por sessão ou pelo processo? A gente não trabalha com pacote, então o investimento é por sessão. E aí a forma de pagamento, os pais, né, ou quem vai custear, podem escolher se prefere pagar por sessão, se prefere pagar por mês, tá? Se prefere pagar o processo, já tive também. Eu prefiro te pagar tudo de uma vez. De 12 a 14? Então vou te depositar 12, depois se a gente precisar de mais uma ou duas, eu te pago depois, pode ser? Pode ser, tá? Deixa eu ver o que mais. Tem uma pergunta da... Peraí, que eu acho que eu fui de trás para frente aqui, mas não tem problema não. A Ana Maria está perguntando aqui se seriam sessões semanais ou não. Pode ser mais de uma sessão, Ana, por semana, tá? Depende muito da necessidade, da demanda do seu orientando, né? Então, assim, às vezes por uma questão de prazo de inscrição, né, e tudo mais. Eu já tive um caso interessante, aliás, mais de um, que a pessoa queria, porque queria fazer rápido, e eu fiquei tentando entender, assim, porque na entrevista inicial me pareceu uma pessoa extremamente ansiosa. Inclusive, estava em psicoterapia pela questão da ansiedade. E aí, me pareceu, assim, um pouco que a pessoa queria, como é que eu posso dizer, assim, não é atropelar o processo, mas eu entendi que seria importante, interessante, talvez, para aquela pessoa, uma vez que não tinha um prazo, era uma pessoa mais madura um pouco. A gente fazer semanal, inclusive pela questão da ansiedade dela e tudo mais. Então, foi interessante também, mas geralmente, quando tem, às vezes, um prazo de SISU, alguma coisa assim, eu já fiz processos, por exemplo, em um mês, né? Com uma carga horária bem mais intensa semanalmente, tá? Que mais? Eu acho que tem 2 perguntas aqui sobre ferramentas, né? Da Carla Neves, que perguntou sobre a árvore genealógica, e a Vera Alice, que perguntou como definir as ferramentas a usar, né? Foi justamente por conta dessas dúvidas com relação às ferramentas, principalmente que a gente pensou no kit, né? No kit de ferramentas. Então, enfim, a gente vai encerrando por aqui. Espero que tudo isso tenha agregado bastante, né? O roteiro, o compartilhamento do caso que a Adriana trouxe também para compartilhar aí com carinho com vocês, para contextualizar um pouco a aplicação prática, né? Muito bom, né? Poder divulgar esse trabalho e fazer aquilo que realmente a gente ama e que traz sentido para nós, tá bom? Um beijo grande para vocês, um ótimo restinho de domingo aí. E até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau.